Quando o Burger King errou o pedido dessa mulher, ela não ficou nada feliz, e rapidamente as coisas saíram do controle. Mas, como a gente vai ver em breve, o karma tem uma maneira peculiar de dar o troco a pessoas horríveis. Temos de tudo, desde inacreditáveis ataques de fúria no trânsito com consequências impressionantes, até uma mulher que sofreu um belo tombo depois de tentar agredir um desconhecido. Então fica ligado pra tudo isso e muito mais, enquanto damos uma olhada em momentos de karma instantâneo flagrados por câmeras. Todo mundo conhece aquele estereótipo da tiazona que faz barraco em público. E se você não conhece, bom, talvez você seja essa pessoa. Pra quem não sabe, as chamadas Karens são basicamente um meme da internet que é usado pra descrever uma mulher de meia idade arrogante e agressiva. Reclamar com o gerente é uma coisa. Agora, o que essa Karen aqui fez é um nível completamente diferente. Em 2022, essa mulher, que mais tarde foi identificada como Tammy Nelson, se aproveitou da situação com os funcionários do McDonald's. Depois de pedir ketchup extra no hambúrguer, ela ficou horrorizada ao descobrir que, de fato, havia ketchup extra. Como qualquer Karen faria, ela usou toda a sua arrogância e reclamou com o gerente, protagonizando um momento viral hilário. A Karen Ketchup, como eu apelidei, já estava claramente irritada, mas a situação só piorou e o que ela fez em seguida vai te deixar de queixo caído. Sério, não tem explicação, mas eu vou dizer uma coisa: os funcionários do McDonald's não ganham salário nem treinamento suficientes para lidar com esse tipo de coisa. Mas como se a atitude da Karen Ketchup não pudesse ficar ainda pior, ela fez algumas acusações muito engraçadas. Você tá zombando de mim porque eu tô de dieta? Se tá de dieta, por que pediu mais ketchup? Ou melhor, por que foi no McDonald's? Mas naquele momento, a Karen tinha coisas mais importantes que se preocupar do que calorias, já que seu ataque de fúria em público estava prestes a se voltar contra ela. E no verdadeiro estilo Karen, ela foi pro TikTok reclamar. So I wanted to come out and publicly let everyone know that was me in the video. After this video was published on TikTok, it went viral and news organizations wrote about me. And I honestly have no idea. I am simply baffled that this is possible. People found out where I work and they sent the video to my employer. I was then fired from my job. That's right, I was fired, which I find to be extremely unfair because all I was doing was going to get my weekly cheat meal, and it was the McDonald's employees that did not follow the simple directions that I asked for. So I felt that I had the right to come in and let them know that my burger was not made correctly. I did nothing wrong. Literally, I did nothing wrong. Beleza, uma salva de palmas pra ela. Ótimo trabalho, internet. Você se superou. Talvez ser demitida do emprego pareça um pouco demais. Parece que esse é o preço que você paga ao esmagar hambúrgueres com a mão e aterrorizar funcionários do McDonald's. Esse foi o karma bem servido. Com muito ketchup, claro. Mas infelizmente as Karens reclamonas não param por aí. E quando essa próxima não ficou satisfeita com a sua pizza, ela fez o que Karens fazem de melhor: um escândalo. Comportamento absurdo, né? Mas pode ter certeza, antes mesmo que ela pudesse ir embora, recebeu uma bela dose de karma. Ah não, sério, dá pra gente ver isso aí de novo em câmera lenta? E essa é a história de por que a avó de vocês precisou de uma prótese de quadril, crianças. A minha parte favorita é como absolutamente ninguém correu pra ajudar. E eu teria feito o mesmo. Convenhamos que essa aí mereceu ficar com a bunda suja de pizza. I've fallen and I can't get up.
Mas quando se trata de Karens reclamando com o gerente, poucas são mais agressivas do que essa aqui. Era 2019 e uma mulher de 34 anos do Michigan, identificada como Portia Tyler, ficou de cara ao descobrir que o seu pedido do Burger King veio com tomates, embora ela tivesse pedido especificamente para que viesse sem. E enquanto a maioria das pessoas ia reclamar com educação, Portia adotou uma abordagem, digamos, mais assertiva. Quando a gente acha que já viu de tudo, é assustador pensar que esse tipo de gente tá entre nós. Mas fica tranquilo, o karma fez o seu trabalho e não demorou muito para que essa Karen fosse acusada de 4 contravenções. Entre elas, obstrução, dano doloso à propriedade, conduta desordeira e agressão. Embora nem todo o karma do mundo pudesse ensinar uma lição a essa mulher, foi relatado que apenas 2 semanas depois, ela protagonizou outro ataque em uma loja da Cricket Wireless. Então, se você estiver no estado de Michigan, é bom tomar cuidado. Você pode ser a próxima vítima. Já essa mulher aqui foi flagrada tendo um ataque de fúria a bordo de um avião porque sentou perto de um bebê chorando. Eu sei que bebê chorando pode ser irritante, mas eu prefiro pensar que a maioria das pessoas decentes ia ter um pouquinho de empatia e entender que não é culpa do bebê nem da mãe. Mas esse sentimento claramente passou despercebido por ela, que, como você vai ver, fez questão de deixar o seu descontentamento bem claro. He's not gonna cry the whole time. What can you put you on the next flight? What? What can you put you on the next flight? No, I can't. Right here. Your name? Tabitha 9766. Thank you, Tabitha. You may not have a job tomorrow. Olha a audácia, a atitude mais nojenta que banheiro químico. E sabe o pior? Foi relatado que antes desse vídeo a mulher estava gritando, falando um monte de palavrões sobre a situação e ofendendo a mãe do bebê. Que pessoa agradável. Mas tendo acabado de ameaçar demitir a comissária de bordo, mal sabia essa Karen que estava num voo só de ida para Carmalândia. Thank you, Tabitha. You may not have a job tomorrow. I want the thing. No, I can't. I can't, Tabitha. I have to. I apologize. I apologize. I apologize. I have to be on this flight. Okay, Tabitha. You were screaming at the baby. I'm not screaming. I'll be quiet now, please. Okay, I'm sorry. I was really stressed out. Please, Tabitha. Isso sim é karma. É muito satisfatório ver a forma como ela bota o rabinho entre as pernas e pede desculpas. E o melhor ainda, embora não tenha sido filmado, falaram que ela acabou sendo retirada do avião. Então acho que dá pra dizer com segurança que a justiça foi feita. E como se as coisas não pudessem piorar pra essa Karen, esse momento viral chamou a atenção do empregador dela. E parece que ela foi colocada em licença involuntária enquanto passava por uma investigação. Uma vitória pra todas as mães estressadas e seus bebês chorões ao redor do mundo. Se você já trabalhou no comércio ou na área de hotelaria, sabe muito bem que o cliente raramente tem razão. Então dá pra imaginar a satisfação dessa barista quando teve a oportunidade de dar uma bronca nesse cliente grosseiro. Para contextualizar, um homem que era cliente frequente desse café drive-thru pediu um café grande e uma água, mas ao ver que a conta deu $22, ele insistiu e falou que estava sendo enganado. Tudo bem, $22 por um café realmente é um absurdo, mas o preço é o preço e o cliente arrogante achou que estava isento. E bom, como vocês já vão ver, a situação escalou muito rápido. É isso mesmo que você tá vendo. O idiota literalmente jogou as 2 bebidas na barista. Mas numa reviravolta chocante, a barista enfurecida deu a ele uma dosezinha de karma, de um jeito que ele com certeza não esperava. Olha só. Caramba, sem palavras. Não dá pra dizer que ele não mereceu, né? Novamente, $22 por um café realmente é caro. Agora, o para-brisa vai custar bem mais. Parabéns pra esse cara. A barista afirmou que registrou boletim de ocorrência imediatamente e que não sofreu nenhuma consequência pelas suas ações, alegando que foi em legítima defesa. Agora, o fato de ela ter um martelo à mão tão rápido me faz pensar que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Falando nisso, essa próxima mulher recebeu uma dose adequada de karma quando, de maneira muito estranha, tentou roubar um carrinho de supermercado. O poder do karma é tão forte que ela removeu o carrinho que já tinha entrado no porta-malas só porque o vidro quebrou. Mas falando em clientes caloteiros, uma empresa de pisos teve a resposta perfeita quando um cliente se recusou a pagar. Confere aí. We need more gold.
Yo, so these customers decided they didn't want to pay us, so we're taking our back. That's our floor. We're ripping that right out. We installed it a few days ago. They don't want to pay. We're taking that right back. I don't care if we go to jail. We don't care. We're gonna prove a point. It's about the principle. Isso aqui não é uma instituição de caridade não. Essa foi a resposta perfeita. Já pensou que absurdo alguém querer ser pago por trabalhar? Já essa proprietária de um comércio descobriu uma mulher roubando em sua loja e respondeu da forma mais hilária. She left and got on the bus, which my employee notified me about. So I drove to meet the bus. Guys, okay, so this raggedy ass just came into Erotic and stole from my store. Okay, stop, don't touch me. And we're gonna follow her to her house because she said she's gonna pay for it there. Right? Yes. Enjoy the ride, and we'll let you know where she lives. Let's play a game called Look in the Thief's Purse. So let's see what she has. Stop. You raggedy. You look at me like I'm crazy and you stole from me. The irony. Olha, se você rouba de pequenos negócios, então eu diria que você meio que merece ser humilhada em público. Afinal, não é como se ela tivesse roubado algo essencial para a sobrevivência, tipo comida ou produtos de higiene pessoal. Ela roubou uma saia, mas depois de todo esse incidente no ônibus, o karma ainda não tinha terminado com ela, já que ela foi algemada e levada para a delegacia. Não cometa o crime se não puder arcar com as consequências. E agora um belo exemplo de fúria no trânsito. Infelizmente, o mundo tá cheio de motorista incompetente, e seria completamente compreensível se você quisesse dar um chutão nessas pessoas como essa mulher fez na Rússia. Eu adoraria dizer que esse foi um caso real, mas infelizmente o que a gente tá vendo aqui na verdade é uma cena de um vídeo promocional da série russa Mafiosa. Mesmo assim, pode ter certeza de que se você me der uma fechada, vai tomar um desses. Para algumas pessoas é bem difícil manter a calma no trânsito. Olha esse vídeo aqui, por exemplo. You can't park that there, mate. Como você acabou de ver, o caminhão entrou na frente do carro preto, quase causando uma colisão. Claramente enfurecido com a situação, o motorista do caminhão saiu do veículo, pronto para discutir. Só que não foi bem isso que aconteceu. As coisas tomaram um rumo inesperado. Eu não queria estar no lugar desse cara. Fechar um policial paisano é uma coisa. Agora, descer para uma discussão, meu amigo, isso foi o puro karma. Não se sabe se ele sofreu alguma consequência, mas eu arriscaria dizer que certamente ele aprendeu a lição. E ainda falando em fúria no trânsito, não tem nada mais violento na estrada do que essa próxima situação. Para contextualizar, os dois motoristas se desentenderam por motivos desconhecidos, mas à medida que a situação se acirrava, a mulher piorou tudo atirando uma garrafa de plástico no cara, uma escolha da qual ela ia se arrepender mais tarde, já que ela e o seu carro estavam prestes a receber o troco. Olha só. Vamos ver só mais uma vez em câmera lenta. Essa é uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Quem é que em sã consciência pula no ar e dá um golpe de karatê no retrovisor de alguém durante uma briga? Eu morro e não vejo tudo. Bom, se a mulher não tivesse atirado a garrafa, talvez não tivesse sentido essa fúria do Karate Kid. Quer dizer, Karate Kid não. Talvez karatê da minha idade. Mas talvez um dos exemplos mais engraçados de fúria ao volante que eu já vi é o desse motorista impaciente que perdeu a cabeça quando se viu colado atrás de uma mulher idosa com muletas. Mas em vez de demonstrar humildade, a situação rapidamente virou uma briga. That's it, love. Just this massive face here. You're just still clocking on down the road, aren't you? Move! 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 What? Why did you move? You shall not pass!
britânico irritado é muito engraçado. Enfim, como vocês viram, esse cara tava completamente fora do controle. E embora eu entenda um pouco a irritação dele, acho que todo mundo concorda que o comportamento foi exagerado. Mas a falta de humildade dele ia se provar lamentável, já que ele logo levou uma surra do karma. Ou melhor, uma surra de muleta. I've got you on camera, you horrible. Go on, I've got you on camera. I have not tried to run you over. You stop hitting my car. Look what you've done. I'm calling the police on you, you horrible. Go on. I'll tell her how you... What? You walk down here, I'm trying to get past, there's loads of space for you to walk there. You just smack my car. I couldn't care less. You move out the way. You've just assaulted me, you. I'm calling the police. I'm calling the. Acho que só tem um jeito de resolver isso. Cada um pega uma muleta e trava uma batalha de sabres de luz. Se eu fosse o cara, eu ia ficar com medo. Parece que ela é bem forte. Mas, falando sério, eu não culpo a mulher por ter dado uma lição nele com a muleta, já que ele foi tão desnecessariamente agressivo. Se eu fosse ela, tinha quebrado esse para-brisa. Falando em para-brisa, quando esse cara tava brincando de subir na van, as coisas de repente deram muito errado. Eita, não sei o que ele tava fazendo ali em cima, mas acho que dá pra presumir que ele não vai voltar a fazer isso. E voltando à estrada, por algum motivo bizarro, esse ciclista estava toda hora freando na frente do ônibus, pedalando muito devagar de propósito e atrapalhando o trânsito. Mas fica tranquilo, esse ciclista provocador estava prestes a receber o que merecia, depois que o motorista do ônibus cansou das suas gracinhas. Acho que todo mundo está de acordo que esse otário recebeu exatamente o que merecia. Quando o motorista imprudente raspou a lateral de outro carro, ele tentou dar um golpe e fugir, mas claramente não se preocupou em não deixar rastros, já que ficou para trás uma evidência bem incriminatória. Pois é, o que provavelmente começou como um erro inocente, terminou com o motorista se tornando um criminoso de verdade. Tá de parabéns. É nessas horas que eu acho que o karma é 100% real. Da mesma forma, um idiota em um Lamborghini aparentemente estava dirigindo feito um babaca pelo bairro por algumas semanas. Só que um dia, enquanto acelerava e se exibia frente a uma escola primária, sim, o cara totalmente sem noção, ele se envolveu em uma colisão e recebeu um bom e velho karma instantâneo. Com a traseira do carro completamente destruída depois de bater no canteiro central, eu só posso esperar que isso tenha forçado esse cara a reavaliar suas atitudes. E aqui vai uma forma de agradecer o seu pai por deixar você dirigir a sua Ferrari 458, que custa apenas $240 mil. Pois é, ela teve 5 dias úteis para frear e mesmo assim bateu no muro. Admito que eu pesquisei o escritório de advocacia do pai dela que tá no capô. E olha que ironia, ele é advogado de danos pessoais. Mas regras de trânsito devem ser seguidas por um motivo, e como tal existe um ótimo motivo para nunca estacionar ao lado de um hidrante. Quando o incêndio começou em Anaheim, na Califórnia, os bombeiros não tiveram outra opção a não ser quebrar os vidros do carro e passar a mangueira por dentro. O meio-fio de outra cor não tá ali só para enfeite, que sirva de lição. Em mais uma história lamentável sobre estacionar em local proibido, um cara aqui no Brasil estacionou indevidamente em uma vaga para deficientes e acabou caindo nas garras da galera do Canal Bom. Os caras cobriram o carro dele de post-its azuis de cima a baixo e ainda usaram a ironia de desenhar o símbolo de cadeirante. E a julgar pela reação do cara, ele certamente foi pego de surpresa. Mas esse cara com certeza aprendeu a lição. Quando você para em cima da faixa de pedestres, às vezes pode encontrar um pouquinho de karma. Falando em regras de trânsito, nos Estados Unidos é ilegal atravessar fora da faixa de pedestres. Mas nesse próximo vídeo, um pedestre atravessou a rua de maneira irritante em um ritmo super lento, enquanto tentava encarar o motorista que tinha preferência. Pode ter certeza que o karma não demorou a agir.
de cara no poste. De repente o valentão ficou quieto. Com esse constrangimento, acho que eu nunca mais ia sair de casa. Nem preciso dizer que ele poderia ter evitado tudo isso se tivesse usado a faixa de pedestres logo à frente. Mas se você achou isso vergonhoso, olha só esse próximo vídeo. Um cara aleatório resolveu confrontar um motorista de uma Cybertruck da Tesla, dizendo que ela era falsa. Claramente não querendo cuidar da própria vida, veio o karma e decidiu lhe dar um rápido choque de realidade. Se você não acredita em karma ainda a essa altura do vídeo, então não sei mais como eu posso te convencer. Ainda falando de trânsito, nesse próximo vídeo, um motorista descuidado achou aceitável simplesmente jogar todo o seu lixo na beira da estrada. Mas essa seria a última vez que ele faria isso, já que logo ele recebeu uma visita do karma. Aí sim, uma salva de palmas pra esse cara. Nem todo herói usa capa. Alguns jogam lixo de volta em idiotas. Quando criminosos aprontam, não tem nada melhor do que vê-los recebendo o que merecem. Como por exemplo, esse ladrão no Reino Unido, que teve uma maneira bem interessante de invadir um mercado. Depois de se espremer para entrar na loja e quase ficar entalado, o ladrão começou a roubar, levando praticamente tudo que podia. Só que quando ele pensou que a missão estava cumprida, a polícia o pegou em uma rua próxima apenas 2 minutos depois. Droga, ele ia ter escapado se não fossem os alarmes e as câmeras que registraram cada movimento. Considerando que nos Estados Unidos, estima-se que até 75% dos crimes sejam cometidos por pessoas que abandonaram o ensino médio, não é de se surpreender que esses criminosos geralmente não sejam assim as pessoas mais espertas. Em uma tentativa hilária de roubo fracassada, um ladrão na Austrália tentou fugir com bebidas alcoólicas de uma loja, só que logo ele se frustrou quando a porta estava trancada. Sério, que vergonha. Espero que essa forma patética como ele teve que voltar e devolver as bebidas no caixa tenha sido humilhante o suficiente para fazer ele parar. E claro, parabéns para a balconista. Ela percebeu o que ia acontecer e trancou a porta rapidinho. E aqui temos o Peter Griffin da família da pesada tentando fazer a mesma coisa. Reza a lenda que ele tá lá tentando levantar até hoje. Agora, falando em criminosos sendo pegos em flagrante, não tem nada mais engraçado que isso aqui. Na Índia, um idiota resolveu invadir um templo. Depois de entrar pela janela que ele tinha acabado de quebrar, saqueou o templo sem o menor pudor, levando todos os seus ornamentos preciosos e sagrados. Mas numa verdadeira dose de karma instantâneo, a saída dele não foi tão tranquila quanto ele esperava. ఇతను కంచిలి పాపరం అంటున్నారు గ్రీస్ పాపరం అంట జాన్ గుడ్ లోపలికి ఎర్రగొట్టుకొని కిటికీ ఎర్రగొట్టుకొని వెళ్ళి ఇదోటండి ఇది బంగారము కాసులో ఏవో ఉన్నాయి. Cometer um furto é uma coisa, agora roubar um templo sagrado, o cara não tem vergonha? Acho que é óbvio que ele mereceu cada gota de karma que recebeu enquanto estava ali se contorcendo completamente impotente, totalmente humilhado em público.
Em 2016, um detento brasileiro tentou a sorte em uma grande fuga, quando pensou que realmente ia conseguir se espremer por esse minúsculo buraco da porta da cela. Alerta de spoiler, não funcionou. Na verdade, o idiota ficou preso no buraco e suspenso no ar, chorando de dor o tempo todo, mas depois de sofrer a humilhação de ser besuntado em óleo pelos bombeiros. E finalmente libertado com ferramentas elétricas, o imbecil foi colocado de volta dentro da sua cela, só que dessa vez provavelmente com mais uma infração no currículo, por ter acabado de tentar fugir. Realmente é melhor que idiotas como esse continuem presos, mas se você achou essa posição desconfortável, então olha só esse cara, e se você for homem, vê isso aqui vai doer. Quando esse cara tentou pular a catraca da estação de metrô de Covent Garden, em Londres, ele conseguiu de alguma forma prender o seu... pois é. Eita, que lugar para ficar preso. Por fim, o criminoso finalmente foi libertado dessa situação constrangedora. Com um ferimento desses, eu só posso esperar que ele não tenha filhos. Mas se a gente aprendeu alguma coisa com isso, é que você sempre deve pagar a passagem de trem. Se não for pagar, pelo menos tenha certeza de usar cuecas mais justas. E aqui mais uma caloteira de passagem sendo pega pelo karma. Do metrô de Londres para o metrô de Nova York. Com as diferenças políticas acirradas durante a eleição presidencial de 2024, uma mulher ficou muito irritada ao ver um cara com um boné com o slogan de Trump, Make America Great Again. Mas em vez de deixar o cara em paz, ela optou por repreender o apoiador de Trump em um debate público no metrô. That's why he won, because people like you. That's why he won. That is why he won, because of people like you. You need to stop it, let him live. Bro, just He's like, good. bro, chill, bro. You're okay with He's that? good. I see how racist. I'm so bro, okay how with can I be He's racist, bro? racist. I'm okay with it. If you I'm go to okay with Trump, it. you're I'm a sorry. racist. Leave him alone. Leave He's him a alone. racist. Leave him How alone. can I be racist? No, he's not. Leave him alone. Doesn't watch the news. You realize He he's was a I'm Democratic highly city. educated. Oh, are you? Then why are you wearing that hat? Everything's been going up for I don't know how long. The Democrats been running New York since who knows how long. But then Trump comes in and just takes over. Como você pode ver, a situação ficou bem acalorada, já que a mulher afirmou que Trump e seus apoiadores não são só racistas, mas também sem instrução, o que é muita hipocrisia vindo de uma mulher que estava prestes a fazer algo tão estúpido que só pode ser descrito como karma instantâneo. Confere. Realmente não tem como se recuperar dessa situação. Só um dos milhões de motivos para não se envolver em debates políticos com estranhos no metrô. A propósito, esse youtuber chamado Stephen visita diferentes cidades do Reino Unido usando uma placa com declarações provocativas anti-transgênero. Naturalmente, isso atrai a atenção de pessoas com a visão oposta, com quem Stephen espera dialogar. Só que uma conversa logo se tornou bem delicada. It's not hurting her. Why would she care? Have you just squirted something over the back of me? You're so welcome. You're so welcome. Don't be spreading hateful messages, please. Really? What's hateful? Huh? What's hateful? So you just squirted? Oh my gosh! So no way. You just assaulted me now, haven't you? No, I haven't. I haven't touched you. I haven't touched you. So what do you... I haven't touched, have I? So you I've got lots of So you here. just damaged my property? No. Oh, babe, it's just golden syrup. Oh, babe, it's just golden syrup. Wash it off, it's alright. I'm so glad you were still here, by the way. Right. Words got round. Because you went away to get that and Oh, no, I haven't squirted gone me. away. Oh, no, I'm not from here. My friends let No, me so know you you're just here. went to a shop and squirted me with that? Yeah. Com a placa de Stephen vandalizada, a situação logo ficou tensa. Mas apesar da audácia flagrante do vândalo, o karma logo humilhou. Yeah. Do you want to wait around for the police to come? Oh, because I assaulted you? Yes. Go on then. What? I'd love to hear it. Yeah? Yeah, I've got a lot of people here. Yeah? I didn't touch him. E você, por que tá preso? Assalto à mão armada. E você? Eu esguichei xarope na placa de um cara. E olha o que aconteceu quando uma mulher começou a insultar racialmente um homem no metrô.
Racism. What did he say? Go back to Morocco. Go back to Morocco or Tunisia. Yeah. Why would you say that? It's so disrespectful. I was born here. I was born here. Were you born here? Were you? Well, yes, I was born here. Doesn't look like it. Yeah, have some respect. I've paid my taxes. I'm very respectful. Don't ever disrespect me like that. It serves you right. It serves me right. Do not ever disrespect me like that. Where are you British? It serves you right. Are you British yourself? I don't want to. Are you born here? Don't shout at me. Don't disrespect me. That was racist what you said. Go back to where you come from. I was born here, okay? Don't ever disrespect me like that. Okay, have some respect. You probably weren't even born here yourself. Well, you're not speaking to me. Because of what you just said. Me, it was very, very disrespectful. Don't ever talk to anyone like that. Who do you think you are? You're shouting at Don't me. ever talk to anyone like that. Right, I'm going to speak to speak to one stuff. of I've got staff. it recorded saying go back to your country. Who do you think you are? Yes. You don't talk to me. You don't say to anyone go back to your own country. Who are you? Look at the way you're speaking to me now. Yes, I will speak to you like this because you are condescending, you are racist, and you are disrespectful. You don't talk to anyone like that. Your parents or yourself were immigrants themselves. Have some respect. É isso mesmo que você acabou de ver. Essa mulher, que claramente não é de origem étnica nativa do Reino Unido, estava repreendendo o homem por também ser estrangeiro, dizendo a ele, entre aspas, volte para o Marrocos, apesar de ele ter nascido no Reino Unido. E mesmo que ela própria seja britânica, seria bom lembrar que em algum momento seus familiares também foram imigrantes. Tem gente que é uma piada pronta, mas como acontece com frequência, o karma logo deu troco para ensinar essa mulher uma lição de humildade necessária. Ah, nada como ver uma pessoa ignorante e arrogante recebendo o que merece. Big Chungus is out. Irônico pensar que ela provavelmente foi mandada de trem de volta para o lugar de onde veio. Mais uma história péssima de transporte público. Um passageiro azarado de um voo teve o desprazer de sentir os dedos do pé de alguém cutucando por baixo do seu assento. E como é compreensível, sem acreditar no nível de desrespeito ao espaço dele, o cara decidiu dar uma lição à pessoa e aos dedos dela. Oh, desculpa, caiu no seu pé? Foi mal. Todo mundo sabe que espaço para as pernas pode ser um problema no avião. Mas, por favor, né, tenha um pouquinho de consideração. Falando em derramar água, durante um evento de ensino médio no México, alguém vestido de Lula Molusco estava distribuindo água. Foi então que a nossa próxima idiota desafiou o karma com uma pegadinha nada engraçada. Quem quer que tenha sido essa garota que jogou água nela, só quero que você saiba que você é minha heroína e eu te admiro demais. A satisfação que eu senti ao ver aquele sorriso presunçoso sumindo foi incomparável. Aliás, alguém mais notou esse momento hilário aqui, em que a garota do canto superior esquerdo entrou na brincadeira e jogou ainda mais água nela? Achei totalmente merecido. É isso que acontece quando você mexe com o Lula Molusco. Você já viu o efeito da carta reverso do Uno acontecer na vida real? Então olha só esse vídeo. Vai, vai, vai! Em 2015, uma parada do orgulho gay estava acontecendo em Istambul, na Turquia, quando as autoridades tentaram interrompê-la jogando água nas pessoas com canhões. Será que eles pensaram que os gays iam derreter na água? Enfim, a piada acabou sendo para eles, já que os fortes jatos d'água se combinaram com a luz do sol e criaram o arco-íris mais irônico que já se viu, deixando o céu com a bandeira LGBT. As autoridades não foram páreo para o poder do karma, mas o karma nem sempre é reservado só para nós humanos. Quando um avestruz tentou perseguir uma pessoa, ele descobriu que o karma era mais rápido. Passando para algo mais leve, dá uma olhada nesse vídeo onde um jovem resolveu descontar as frustrações em umas latas de lixo.
tem algo na desgraça alheia que realmente traz alguma alegria. Aliás, os alemães têm até uma palavra para isso, Schadenfreude, que é usada literalmente para descrever aquele prazer que vem do infortúnio de outra pessoa. Tinha que ser os alemães. E um exemplo perfeito disso é essa garota pulando em uma cama elástica. Tá tudo bem achar engraçado, porque no final dá pra ver que ela fica bem. Mas voltando ao karma instantâneo, quando esse cara se deparou com uma bela e organizada exposição de bichos de pelúcia em uma loja, resolveu destruir pulando em cima dela. Mas infelizmente, pra ele, o karma foi mais forte que a sua travessura. Eita, isso doeu. E considerando que ele teve que ir ao pronto-socorro e descobriu que quebrou uma costela, acho que dá pra presumir que ele não vai tentar de novo. Assim como você presumiria que pular na água congelada não é senso comum. Mas como a gente vê frequentemente, o senso comum não é tão comum assim. E isso aqui é o que acontece quando você trapaceia na dança das cadeiras. Acho que ficou claro quem é que saiu perdendo. Mas mudando de assunto, em 2018, um garoto na China achou que seria engraçado... Sério, não acredito que eu vou dizer isso aqui em voz alta. Urinar nos botões de um elevador. Tô começando a perder a fé na humanidade. Mas pode ter certeza que essa ideia logo ia se provar lamentável quando o dano causou um curto-circuito no painel do elevador. Preso na escuridão e com o elevador suspenso, esse brincalhão certamente recebeu o que merecia. Felizmente, ou infelizmente, ele acabou sendo resgatado. E só podemos esperar que tenha aprendido uma lição valiosa sobre o porquê nunca se deve urinar no elevador. Coisas que você nunca pensou que ia precisar ensinar aos seus filhos. E agora o grande finale da nossa jornada pelo karma instantâneo. Nada mais instantâneo do que essa mulher que falhou miseravelmente ao tentar sacanear a foto da amiga. Ah, os famigerados chifrinhos. Para as pessoas do início dos anos 2000, isso aqui era o auge da comédia. Mas e aí, quem é o alvo da piada agora? É, o feitiço se voltou contra a feiticeira. Imagina a cara dela quando viu a foto. E com essa eu me despeço de vocês. Você já passou por alguma história de karma instantâneo ou conhece alguma boa? Me conta aí embaixo. Até a próxima e obrigado por assistir.